Né? Regina vai começar falando pela Secretaria de Educação, de Habitação. Nós vamos adotar a mesma dinâmica aqui da mesa, tentar todo mundo falar em 5 minutos e comentar esse bloco e responder. Lucas, sua preocupação com relação aos idades, realmente, Lucas, realmente também é nossa. A gente não teve sorte com a consultora, né? A consultora foi contratada pela Caixa, todo o acompanhamento da obra também foi feito pela Caixa. Tiveram uma série de questões que não vale a pena a gente detalhar, mas o nosso olhar sempre esteve muito presente, porque a Prefeitura não só tenta, através da Caixa, resgatar aquilo que precisa ocorrer por ela, que é a contratação de nova consultora. E isso ontem mesmo estava, mais uma vez, com a equipe técnica da área que cuida disso, da engenharia. Está em fase desse contrato sair, finalmente. Já tem uma construtora já identificada, que eu não sei qual é, tá? Onde todos os imóveis serão recuperados, ditos pela Caixa. Com relação à recuperação das obras emergenciais, realmente, na reunião de janeiro, que eu também estava presente, onde se apalavrou realmente isso que você falou, não tive uma palavra. Mas, infelizmente, existe uma coisa chamada responsabilidade. E, por mais que a gente queira agir em alguns momentos, a gente responde ou por omissão ou porque ultrapassou os limites da lei. A partir do momento que a gente ultrapassasse os limites da lei, nós estaríamos trazendo para dentro da Prefeitura toda a responsabilidade civil referente ao consultor. E nós submetemos o assunto da PGM. O que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? Até onde nós podemos ir? Esse assunto foi levado pela EMUSA, pela Secretaria de Habitação, pela Secretaria Executiva, e isso chegou-se à conclusão que aquilo que fosse essencialmente fosse colocar risco ao próprio bloco, poderia ser discutido e poderia ser feito. Então, nós fizemos o levantamento com relação a esses aspectos, de forma a não ferir a lei de responsabilidade fiscal, tá? E atuarmos em parceria com a Caixa. Infelizmente, quando a gente começa a ter que cumprir alguns ditames da lei, a gente não consegue ter a agilidade que a gente gostaria. O que houve foi isso. Nós tínhamos um anseio de que bastaria, como a situação precisava de ações rápidas, que bastaria a gente arregaçar as mangas e ir. Mas não era bem assim. Nós traríamos para dentro da Prefeitura toda a responsabilidade e isentaríamos o construtor, a partir do momento que a gente botasse a mão naquela obra. Então, começamos a ter que levar outros escalões, tá? Para depois não respondermos, inclusive, nós pessoalmente, por trazermos tal responsabilidade para dentro da Prefeitura. Isso aconteceu, eu estou te explicando com todos os detalhes. E nós estamos muito, muito ansiosos, como vocês, como aqueles moradores. Nossa equipe está sempre presente, nós estamos sempre tentando contornar as situações que gostaríamos que não estivessem ocorrendo, mas eu espero, pelo que eu conversei ontem com a Caixa, que agora a gente está no momento final para que isso seja levado a bom termo. Com relação ao Imbuí e à Praia do Sossego, lei é lei, nós temos que respeitar. Então, existe uma decisão judicial que está acima de qualquer, é justo, não é justo, não nos compete esse aspecto. Então, existe uma decisão judicial com relação ao Forte Imbuí e a Prefeitura não pode fazer nada a não ser da assessoria que tem dado. Vamos cadastrar, vamos reassentar, quais são as condições que a gente pode fazer, de que forma. Todas as situações possíveis estão sendo levadas pelos técnicos. Agora, a gente não pode dizer, não vamos cumprir a lei. Porque isso não tem como. É impossível que a Prefeitura possa, ela não dar esse exemplo. Então, infelizmente, com relação a esse aspecto, a gente não vai dizer que eles vão continuar onde estão, porque não vão. A lei terá que ser cumprida. Se tiver instância de ser, eu não sei em que instância isso já está, essas decisões já estão correndo, se forem revistas decisões judiciais, até, né? Mas enquanto a lei determinar, vai acabar correndo. Ana, depois eu queria complementar. Eu te agradeço até. Tem informação do gabinete do prefeito sobre isso. Tá vendo?
Gostaria de mandar. Eu posso falar agora, rapidinho então. Na verdade, aquela foi uma desocupação promovida pela União, as pessoas sabem disso, Secretaria de Patrimônio da União. Aquelas pessoas residem ali antes do Exército Brasileiro chegar a se instalar na área que hoje é o Forte. Inclusive, eu não comemoro isso porque eu não sou positivista, mas a primeira bandeira brasileira foi bordada no interior daquela comunidade tradicional, isso é uma coisa contada na cidade, enfim. O que a Prefeitura fez à época foi recorrer à Secretaria de Patrimônio da União em todas as instâncias. Chegou, inclusive, o prefeito a assinar um decreto transformando, reconhecendo aquela população como uma comunidade tradicional. O Exército Brasileiro derrubou, questionou a legalidade deste decreto. Eu não tenho a informação de direito para não incorrer em vexame, mas o que acontece hoje? Esse processo permanece em exame no município. O município a Procuradoria neste momento está analisando uma forma de reconhecimento daquela comunidade como comunidade tradicional, como área de especial interesse cultural. Não sei bem qual é a terminologia que a Procuradoria está buscando na lei, porque é a orientação do governo não desistir do reconhecimento daquela comunidade e seguir litigando com o Ministério da Defesa, embora nós saibamos que é uma luta que ainda vai tomar um tempo da gente. Mas é uma decisão de governo. No caso, Fatinha, o professor Wilson fala com relação à regularização fundiária, se gostaria de falar alguma coisa, ele fez uma colocação a respeito. Não, o que eu posso colocar em relação... Em relação à colocação do professor Wilson, onde ele fala em relação aos contrastes, né, da cidade de Niterói, que são contrastes gritantes, né, que todos nós reconhecemos, e é verdade, né? E como a gente vai promover regularização fundiária, evidentemente, nos nossos aglomerados normais, eu volto a enfatizar que eu acho que é possível sim, professor Wilson. Eu acho que a gente tem uma saída para isso. Eu acho que é possível a gente, efetivamente, mesmo com todos os contratos existentes em Niterói, eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que é possível a gente promover. Eu acho que é possível a gente buscar uma legislação para o município de Niterói, dentro da realidade de Niterói, com todos os contrastes, apesar dos contrastes, inclusive por causa dos contrastes. Tá? A gente precisa dessa mão de obra. Essa mão de obra é uma mão de obra que atende, e esses contrastes são importantes também para a cidade de Niterói. A gente precisa incluir efetivamente essa população que vive nessas comunidades, e acho que essa regularização fundiária passa exatamente pela urbanização criteriosa e séria dessas pessoas, dessas famílias que representam 16% da população de Niterói. É a maior relação percentual de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. E nós temos que cuidar e ter um olhar sério e cuidar efetivamente dessa população. Então eu acho que dá para fazer, e dá para fazer de uma forma muito séria. Agora, com um olhar de estar urbanizando cada uma dessas comunidades, reassentando essas famílias, tirando as famílias de risco e reurbanizando no local, como bem Joaquim colocou. Né? Não é estar removendo essas famílias lá para longe, não. É reassentando nos locais, uma política de inclusão e fazendo reassentamento nos locais e resolvendo a questão dos riscos na própria comunidade, quando isso for possível. Tá? Eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Obrigado, A engenharia permite isso, né? Pedir agora a professora Flávia fazer um comentário da questão posta para Bom, eu gostaria de me dirigir, né, à Palma. Eu gostei demais da sua pergunta, da sua intervenção,
de certa forma, costurar um pouco a sua indagação com outras questões que estão postas aqui. Até do ponto de vista do que o professor disse, da constituição de uma vanguarda, do pensamento de vanguarda sobre a cidade. Não dessa vanguarda que é pensada por poucos, mas de uma vanguarda que é produzida socialmente. A cidade que a gente quer, de fato, ela não está na forma exata da lei que a gente tem. Porque a lei que a gente tem não produziu exatamente a cidade que a gente quer. Então a gente vai ter que enfrentar o tempo inteiro questões que não estão postas, questões para as quais a gente precisa criar legalidade. Então isso é uma... Mas o seu olhar, ele é muito mais que isso, ele é um olhar sensível. Você diz, olha, a cidade ela é muito mais do que essa coisa toda, só o habitat separado, só o circular. Que circular é esse? É um circular de grandes vias, de uma escala que está muito distante da nossa, do pedestre, da bicicleta. Então o nosso olhar tem que ser um olhar de vanguarda, quer dizer, que cidade, em qual cidade a gente quer viver. E é interessante, porque você me disse, eu lembrei mais uma vez do movimento de ocupação que eu visitei em São Paulo, de um prédio central, e foram as mulheres que me ensinaram isso. Elas disseram assim, olha, quando a gente passou a morar em algum lugar que favorecia a nossa relação com a cidade, a gente pôde estudar. O nosso tempo todo ele voltou para a nossa relação simbólica de construção cultural da gente. E as mulheres, a gente tem que tocar nesse assunto. A cidade é um lugar de restrição para a mulher. A mulher não pode estudar à noite na cidade. Ela estuda porque ela enfrenta, porque ela vai... Mas isso é uma questão que a gente tem que olhar. E por que eu estou tocando nesse ponto? Porque a delimitação, por exemplo, de áreas de interesse social, ou a designação de prédios para projetos que coligam olhares, ela é fundamental. Ela é fundamental. E, assim, essas áreas... seria da nossa vanguarda avançar no sentido de escolher lugares até então não pensados, quer dizer, enfrentar o processo de valorização imobiliária, dizer, não, é aqui nesse centro que a gente vai ter um projeto inovador, com uma habitação produzida por quem está interessado, pela assessoria, com a prefeitura. A gente vai além. É nesse lugar que ninguém pode pôr que a gente vai colocar. Porque é isso que produz, por exemplo, uma cidade para as mulheres, uma cidade para as crianças. Que criança que vive nessa cidade? Não vive. Então, é no sentido dessa produção de vanguarda, quer dizer, a gente tem que pensar para além do que está posto. A gente tem restrições, são muitas, mas o nosso papel aqui não é só trabalhar as restrições, é olhar efetivamente, porque isso, o ganho, se o nosso processo de implantar, isso que não está posto, ele é simbólico, os ganhos são materiais efetivos. Os ganhos sociais, do ponto de vista da mulher que se torna uma trabalhadora melhor qualificada, daquela família que com um salário menor consegue muito mais porque ela está perto de tudo, inclusive de um setor de educação que atende desde a criança até... Então isso é material. Então se num primeiro momento parece um sonho, logo muito rápido se torna uma condição material de desenvolvimento humano. Então conversa e trabalhar assim na restrição, isso aí a gente não vai sair do lugar mesmo. A gente tem o fundo, a criação do fundo. Vamos caçar de onde é que vem esse dinheiro para esse fundo. A gente precisa abrir e falar, precisa alimentar esse fundo. A cidade tem uma desigualdade enorme? Não é. Então, talvez essa desigualdade deva alimentar esse fundo. A gente precisa ousar e criar uma cidade desse ponto de vista. Eu me reconheci em você porque você falou do caminhar. Eu tenho uma verdadeira loucura. Os meus alunos sabem, eles não me aguentam, porque toda hora eu falo das derivas, que a gente precisa conhecer a cidade de outro ponto de vista. Porque, na verdade, não é um outro ponto de vista, é o ponto de vista obrigatório para viver numa cidade. Então é isso, essas questões estão ligadas, mas a gente precisa ousar um pouco. Joaquim Jorge, fazer seu comentário. Eu gostaria de fazer um comentário em cima do comentário da professora Regina, que ela falou sobre a FANIT representar o movimento social, que ela acha que a FANIT... Eu acho que não é demérito, sabe por quê, professora? Porque eu desafio qualquer entidade da sociedade civil, social, movimento, que entre em toda a comunidade que a FANIT entra. Inclusive o NEPU, quando precisou fazer todos os estudos, ele buscou a FANIT. Foi a FANIT que foi a parceira que foi lá na comunidade fazer o diálogo. Então, a FANIT, ela não é apenas uma
federação. Ela é uma federação que tem entrado em todas as comunidades de Niterói. Todos os projetos que são criados e firmados passa porque a FANIT vai lá e faz o primeiro contato. Então, a FANIT, e nós estamos falando de uma entidade que ela começou lá em 79, o movimento dos enguiçados em Petotiba, e em 83 se formou a FANIT. Primeiro era o NAMP e agora é a FANIT. Então, não estou falando de uma entidade qualquer, nós estamos falando da Federação das Associações de Moradores de Niterói. Uma entidade séria que abre mão, está sempre participante e está sempre solícita de fazer qualquer intervenção em qualquer localidade. Nós entramos em qualquer localidade desse município porque nós temos aval e conhecemos todo mundo. Então, a FANIT, ela é criteriada assim para estar discutindo assim, até porque todas as conferências, qualquer conferência, a FANIT está presente. Então, todos os assuntos dessa cidade, nós estamos discutindo. Seja da forma simples que nós falamos, mas nós falamos a verdade e nós conhecemos essa cidade. A gente está falando de uma cidade que nós conhecemos. Não só porque nós somos federação, mas nós conhecemos todos os presidentes. E todos os presidentes falam seus problemas, as suas dificuldades, e queremos sim estar sempre presentes, porque nós somos atuantes, nós não somos uma entidade. Eu desafio qualquer entidade a entrar onde a FANIT entra e fazer o trabalho que a FANIT faz. E gratuitamente, tá? A FANIT não recebeu nada para fazer, ajudar e caminhar com o NEPU, com qualquer entidade. A FANIT nunca recebeu nada. A FANIT foi de braços abertos, porque ela é comunidade, e comunidade sabe o que é ser comunidade, conhece a dor dos outros, e nós estamos muito, a gente fica até preocupado quando a professora faz teto de meia, esse é o nome da FANIT. Eu acho que a FANIT, ela está aí para participar, ela sempre foi parceira e ela conhece tudo, tá, professora? Jorge, eu acho que você não entendeu o que eu falei. Em primeiro lugar, somos, não sei, parceiros desde 1986, quando seu Jacó, Plácido e Luiz Carlos foram à universidade. A gente não trabalhava aqui, a gente trabalhava em São Gonçalo, na favela do Gato, que estava ameaçada de remoção. E eles foram ao NEPU pedir que a gente desse assessoria técnica. E foi aí que a gente começou uma parceria que durou até pouco tempo atrás, né? Quando eu falo de abrir o diálogo não só com a FANIT, é abrir o diálogo não só com a FANIT, não porque a FANIT não represente, não entre em todas as áreas, mas porque existem outros setores que também gostariam de discutir e de refletir sobre essa cidade tão díspare, tão desigual que a gente tem. É só para a gente ter um conjunto de olhares maior do que o da FANIT, que é fundamental, mas que pode agregar outros olhares. Então não se sinta ofendido, porque até pouco tempo fomos parceiros e continuamos na mesma luta. A nossa luta é igual, né? Agora, então, é o Gustavo. Na verdade, eu me inscrevi porque eu acho que o mediador não deve emitir opinião. Mas me chamou a atenção mas quando eu achei que tinha que fazer um comentário de Estado, eu fiz. Na verdade, me chamou a atenção a fala de Fátima sobre a assistência técnica nas comunidades, e me chamou a atenção por conta de uma necessidade de avanço, mas de quanto a gente avançou. E eu vejo alguns rostos aqui da primeira conferência municipal da cidade, e eu e a professora Regina e tantos outros, do quanto nós avançamos, e como é que eu fiquei feliz como cidadão de ver uma fala da Secretaria de Habitação da cidade, Roberto. Porque lá atrás, a luta em Niterói era, Fábio, ter Secretaria de Habitação, porque se dizia que não tinha que ter habitação de interesse social nessa cidade, Paulo Chad. Você lembra também muito bem disso? Porque Niterói não tinha pobre. Porque fazer casa para pobre era chamar mais pobre para Niterói.
Então, eu acho que a gente precisa reconhecer essa caminhada, que não foi uma caminhada por benesse do Estado, mas foi uma caminhada com o Estado, com o poder público, com a sociedade civil, com esta universidade, da qual eu me orgulho de ter sido aluno e tantos outros. Uma caminhada da cidade de Niterói, do setor produtivo. Então esse registro é muito importante. E esse registro da assistência técnica eu faço porque no governo agora se criou um chamado Grupo Executivo de Crescimento Ordenado e Preservação das Áreas Verdes. E o professor Wilson ou alguém mencionou a coisa do coronel que vai lá com a marreta derrubar a casa. Na verdade, esse grupo executivo ele é muito mais ambicioso, eu tenho feito parte dele, e eu acho que a partir dessa conferência, e essa é a centralidade da minha fala, a partir dessa conferência, esse grupo executivo pode ser o órgão que vai ser o embrião da assistência técnica para que as pessoas construam adequadamente, se ele vai estar na habitação, no urbanismo, ou se ele vai continuar sendo um lugar de transversalidade no governo. Mas eu acho que ele tem sido uma grande experiência e nós, em 50 ou 60 ações que fizemos que eu me incorporei a ele assim que saí de quarentena do SUS há 40 dias atrás, 50 dias atrás, me incorporei esse grupo executivo, 50 mais ou menos ações, sem nenhuma intercorrência de maior gravidade, sem uso de força, e eu acho que tem sido uma experiência muito legal. A outra coisa que eu queria falar era dialogar com a minha companheira que falou da Zona Norte, porque eu sou uma pessoa que nasceu no Barreto e vivi lá até os 30 anos de idade. Está em discussão um projeto, tem algumas ciclofaixas já na Zona Norte, algumas no Barreto, por exemplo, tem, na rua Luiz Palmier, na rua Craveiro Lopes, na rua General Castrioto, e ontem foi anunciado um plano de intervenção no Barreto, ali no eixo da General Castrioto, no antigo leito da Rede Ferroviária Federal, vai ter um bulevar e parece que vai contemplar uma ciclovia esse projeto, tá? Então, além disso, teve Minha Casa Minha Vida. Eu acho que teve uma questão habitacional na Zona Norte, aliás, duas, da maior relevância. A primeira delas foi o Bumba, que começou a ser solucionado nesse último período, né? O Bumba, onde já 2.000 e tantas famílias já retornaram já estão em casas com o mínimo de condição de habitabilidade, e o terceiro BI foi desmontado, porque só quem conheceu o campo de concentração que era o terceiro BI pode dizer que não foi feito nada na Zona Norte. Ali era São Gonçalo, mas era Niterói. Eu estava vindo da Baixada Fluminense, eu trabalhei no SUS, na Baixada Fluminense, na cidade de Belfor Roxo, uma das cidades mais violentas desse estado, e nem no pior lugar da Baixada eu vi o que era o BI. 4 pavilhões, cada um comandado por uma facção criminosa, e as pessoas comendo com ratos e por aí vai. E aí eu cumprimento a equipe da Comissão de Aluguel Social, tá? A Raquel, tem outras pessoas aqui, cumprimento vários atores que participaram disso. Então o BI e o esqueleto da Riodades, eu termino minha fala falando do esqueleto da Riodades. O desmonte daquela indignidade no bairro do Fonseca, onde 40 pessoas, durante 40 anos, dezenas de famílias viveram no meio de uma obra inacabada, no meio do esgoto, e com cena de uso de droga, de prostituição, de abuso sexual infantil e de toda sorte de óbitos e de degradação. Então são algumas ações pontuais, mas são ações que eu acho bem simbólicas, que marcaram aí a intervenção na Zona Norte, na área de habitação no último período. Obrigado.